bem-vindos de volta! E o vídeo da nossa aula de hoje eu vou estar falando sobre a forma mista e a fração imprópria. Será que você sabe como transformar uma forma mista numa fração imprópria e uma fração imprópria numa forma mista? Se não, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá comigo? E para começar o nosso tema da aula de hoje, eu vou começar com um exemplo. Hoje meu pai colheu 3 abacaxis. Descasquei os 3 abacaxis e cortei cada um em 3 partes iguais. Então nós temos aqui a figura, cada figura representa um abacaxi. E como o probleminha disse, que eu cortei cada um em 3 partes iguais. Então o meu primeiro abacaxi aqui está dividido em 3 partes, 1, 2 e 3. O segundo abacaxi também em 3 partes, 1, 2 e 3. E o terceiro abacaxi também cortado em 3 partes, 1, 2 e 3. Comi uma parte de 2 abacaxis. Então eu vou pegar 2 abacaxis e vou pintar a parte que eu comi. Quanto restou 2 abacaxis? Então nós vamos começar a montar as frações que representam a parte que sobrou do abacaxi, ou seja, de cada 2 abacaxis. Aqui, na nossa primeira figura que representa 2 abacaxis, eu não comi nenhuma das 3 partes. Se eu não comi nenhuma das 3, então qual vai ser a fração que vai representar, essas 3 partes que eu não comi do abacaxi? Vai ser as 3 partes do abacaxi que eu não comi sobre 3, que é a quantidade de partes que eu dividi o meu abacaxi. Ou uma outra maneira de representar, o abacaxi que eu não comi é inteiro. Por que inteiro? Se eu pegar 3 e dividir para 3, eu vou ter 1. Ou uma outra forma de estar interpretando esse inteiro é o quê? Que se eu tenho um abacaxi, eu dividi ele em 3 partes e eu não comi nenhuma das 3 partes, então você concorda comigo que o meu abacaxi está o quê? Inteiro, Então, o 1 representa esse inteiro que eu não comi. Agora vamos fazer a mesma coisa com o nosso segundo abacaxi. Ele está dividido em 3 partes, eu não comi nenhuma das 3 partes. Qual vai ser a fração que vai representar? Vai ser as 3 partes, que eu não comi do abacaxi, sobre 3, que são a quantidade de partes que eu dividi no meu abacaxi. Ou 1 inteiro. 1 inteiro por quê? Porque se eu pegar 3 e dividir por 3, eu vou ter como resultado, ou pela interpretação de que, como eu não comi nenhuma das 3 partes do meu abacaxi, então meu abacaxi continua inteiro. E aqui o nosso terceiro abacaxi, a fração que vai representar a parte que eu não comi do abacaxi. Quantas partes eu não comi do abacaxi? 1, 2. Então vai ser 2 no numerador. E o denominador vai ser a quantidade de partes que eu dividi no meu abacaxi, que foram 1, 2, 3 partes. Pronto, agora eu montei as frações e as formas de representar as partes que eu não comi dos 3 abacaxis. Agora eu vou representar essa parte que eu não comi de 2 maneiras diferentes. Eu vou estar mostrando para vocês a como montar na forma mista e na fração imprópria. Então vamos começar com a forma mista. Como que eu represento a forma mista da parte que eu não comi dos 3 abacaxis? Então a forma mista, eu vou pegar a parte inteira de cada uma das 3 representações. Aqui no meu primeiro aqui, eu não comi, 1 inteiro. No segundo abacaxi, eu também não comi mais 1 inteiro. E do terceiro abacaxi, eu não comi 2/3. Agora é só resolver. Resolver de que maneira? Eu vou estar somando os meus números naturais. O 1 mais 1. E quanto é 1 mais 1? 2. Então eu vou ter 2 inteiros, 2 abacaxis inteiros, mais quem? Mais do 2/3, desse abacaxi aqui que eu também não comi. Agora, como que eu vou representar esses 2 abacaxis inteiros mais as 2 partes do meu abacaxi que eu também não comi? Ou seja, como que eu vou fazer essa representação na forma mista? É muito simples.
vai ser 2 inteiros e 2 terços. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 2 terços, que foi a parte, né, que eu não comi dos 3 abacaxis. Agora, eu vou mostrar para vocês a forma de representar na fração imprópria. Fração imprópria. Na fração imprópria, agora eu vou pegar as frações, né, que representam a parte que eu não comi de cada um dos abacaxis. No meu primeiro abacaxi, eu não comi as 3 partes. Das 3 partes que eu dividi o abacaxi. No segundo abacaxi, novamente, eu não comi as 3 partes das 3 partes que eu dividi o abacaxi. E no terceiro abacaxi, eu não comi as 2 partes das 3 partes que eu dividi o abacaxi. Agora, o que eu tenho aqui? Uma soma de frações com denominadores iguais. Se você não viu o vídeo onde eu explico a como resolver, né, as frações com denominadores iguais, eu vou deixar, né, na descrição do vídeo um linkzinho para você, depois que você terminar de ver esse vídeo comigo, de você correr lá, né, e ver, né, a explicação de como se resolve. Aqui, ó, eu tenho 3 mais 3 mais 2. Então, eu vou fazer a soma dos numeradores. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. E como eu tenho denominadores iguais, 3, 3 e 3, eu vou repetir ele. Então, a minha fração imprópria, que representa a parte que eu não comi dos 3 abacaxis, é o 8 terços. Vou escrever aqui para vocês. 8 terços. E por que essa fração 8 terços ela é uma fração imprópria? Então, sobre fração imprópria, eu também tenho um vídeo onde eu expliquei direitinho o que é uma fração própria e uma fração imprópria. E eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para quando você terminar de assistir esse vídeo comigo, você correr lá, né, e ficar por dentro da explicação, né, e saber diferenciar quando uma fração é própria e uma fração imprópria. Então, aqui, por que ela é uma fração imprópria? Porque o seu numerador é maior do que o denominador, ou seja, o 8 ele é maior do que 3. Então, por isso que é uma fração imprópria. Aí agora vamos a alguns exemplos de como transformar uma forma mista numa fração imprópria e uma fração imprópria na forma mista. Fica comigo! E vamos começar transformando uma fração imprópria na forma mista. Aqui no exemplo A nós temos 8 terços. Como que eu vou transformar essa fração numa forma mista? Fazendo, né, uma divisão. Você vai ter que fazer uma continha de dividir. Então, eu vou pegar o numerador, que é o 8, e vou dividir pelo denominador, que é o 3. Então, vamos armar nossa continha. 8 dividido por 3. Abaixo o 8. O 8, sim, pode ser divisível por 3, porque é um número maior do que 3. E vamos começar com a tabuada do 3, até chegar ao 8, ou a um valor, né, que passe do 8. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Ó, o 9 ele passou do valor que eu queria, que era o 8. Então, eu vou pegar o valor anterior, que é o 6. E para chegar a 6, eu multipliquei o 3 por 2. Então, o meu quociente aqui é 2. E 3 vezes 2, eu tenho como resultado o 6. Coloco o 6 embaixo do 8 e vou diminuir. 8 menos 6, 2. Então, o 2 é o meu resto. Então, como que eu monto, né, a forma mista dessa fração imprópria? Eu vou pegar o valor do quociente, que é o 2, vai ser o meu inteiro da forma mista. E vou pegar o valor do resto, que também é 2, e vai ser o meu valor do meu numerador da minha fração mista. E qual vai ser o valor, então, do meu denominador? O valor do meu denominador, na fração imprópria, o denominador era 3. Então, aqui na forma mista, o meu denominador também vai ser 3. E pronto, transformamos uma fração imprópria numa forma mista, fazendo apenas uma continha de dividir. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho a fração 16
quintos. Eu faço para transformar ela numa forma mista, da mesma maneira que a letra A, fazendo a continha de dividir. Então, vamos armar a conta. 16 dividido por 5. Abaixo 1, 1 não pode ser divisível por 5 porque ele é um número menor. Então, vou ter que abaixar o número todo, 16. 16 sim pode ser divisível por 5 porque ele é um número maior. E vamos à nossa tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 4, 20. Passou do valor que eu queria, que era o 16. Então, eu vou pegar o valor anterior, que é o 15. E para chegar ao 15, eu multipliquei o 5 por 3. Então, o valor do meu quociente vai ser 3. E 5 vezes 3 é 15. Coloco o 15 embaixo do 16 e diminuo. 6 menos 5, 1. E 1 menos 1, 0. Então, 1 é o valor do meu resto. E como que eu faço agora com esses dados da minha divisão para estar montando a forma mista? Eu pego o valor do meu quociente, que é o 3, que vai ser o meu inteiro na forma mista. Vou pegar o valor do meu resto, que é 1, vai ser o numerador da minha fração mista, e o denominador eu vou conservar, né, da fração imprópria, ou seja, se na fração imprópria o denominador é 5, na minha forma mista o denominador também vai ser 5. Pronto, transformei uma fração imprópria numa forma mista, fazendo uma continha de dividir. Agora vamos transformar uma forma mista numa fração imprópria. No nosso primeiro exemplo aqui nós temos 2 inteiros e 2 terços. Então, como que eu faço para transformar essa forma mista numa fração imprópria? Primeira coisa, eu vou pegar o valor do meu denominador, que é o 3, e vou multiplicar pelo número natural 2. Vou fazer a multiplicação. E quanto que é 3 vezes 2? Vai ser, o resultado vou botar aqui, 6. E agora eu vou pegar o resultado dessa multiplicação e vou somar com o valor do meu numerador, que é o 2. Então, vai ser 6 mais 2. E qual vai ser o valor do meu denominador? Vai permanecer, né, o mesmo valor do denominador da minha forma mista. Como aqui é 3, aqui vai permanecer 3. Agora, para concluir, né, a transformação para a fração imprópria, é só somar os dois valores do meu numerador. 6 mais 2, 8. E o denominador é 3. Pronto, transformamos a forma mista na fração imprópria, 8 terços. Agora, a mesma coisa nós vamos fazer com o exemplo B. Eu tenho a forma mista 3 inteiros e 1 quinto. Como que eu faço para transformar para uma fração imprópria? Eu multiplico o valor do denominador pelo número natural 3. Vou multiplicar. E quanto que é 5 vezes 3? 15. Agora eu vou pegar o 15 e vou somar, fazer continha de mais com 1. Então, no numerador vai ser 15 mais 1. E no denominador vai permanecer o mesmo valor da minha forma mista, que é o 5. Agora, para concluir, né, a transformação na fração imprópria, é só somar os dois valores do numerador. 15 mais 1, 16, sobre o 5 no denominador. Então, a minha fração imprópria, né, final é a 16 quintos. Então, né, para transformar uma forma mista na fração imprópria, é só eu multiplicar o denominador pelo número natural e o resultado dessa multiplicação eu somo pelo valor do meu numerador. E o denominador eu mantenho o mesmo da minha forma mista. E agora eu vou deixar para vocês um desafio. Eu desafio vocês a resolverem essa questão que eu vou estar deixando agora no vídeo e peço para vocês deixarem nos comentários a forma, né, a maneira como que vocês chegaram, né, à resolução desse desafio. E aí, topa? Aceita o desafio?
Chegamos, ao final do nosso vídeo. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu adorei! Espero que vocês também tenham curtido bastante. Então, peço para vocês deixarem o joinha de vocês no vídeo, peço também que vocês compartilhem e peço para aqueles que não se inscreveram que se inscrevam no meu canal. Beijos, agradeço a presença de todos, até a próxima e fiquem com Deus!